se a minha amiga não tivesse ligado pra minha mãe, acho que eu teria morrido aquele dia. Quando eu comecei a me machucar, eu achei uma forma de aliviar o que eu sentia, as dores que eu sentia por dentro, a tristeza e tudo mais. Tudo começou quando meu pai decidiu que eu não era mais filha dele. Sempre tive problemas familiares, sempre tive em conflitos, sempre tive problemas com o meu corpo, em aceitação do meu corpo, autoestima. Começou meio que de repente, sem eu saber muito. Quando eu comecei a me machucar, eu achei uma forma de aliviar o que eu sentia, as dores que eu sentia por dentro, a tristeza e tudo mais. Então eu me machucava, porém eu não tinha muita noção do que era isso realmente na minha época de adolescência, que foi onde começou. Eu tinha cerca de uns 5 anos quando ele me deixou. E quando eu comecei a entender tudo, eu já tinha 9 anos. Foi quando eu mandava mensagem pra ele. E uma vez ele falou pra mim esquecer, ele não mandar mais mensagem pra ele. Só que me doeu bastante. Aí foi na onde que eu comecei a me cortar. Eu falava pra minha mãe que eu queria morrer. Eu via minhas amigas tudo com o pai na escola e só o meu não ligava pra mim. Minha família descobriu que eu estava me cortando, que era uma maneira que eu via como para aliviar tudo que eu sentia, as tristezas que eu sentia. E chegou um tempo assim que eu estava realmente precisando de muita ajuda, precisando de pessoas para estar comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, então era difícil a pessoa que conseguia tirar alguma coisa de mim. Depois que minha avó faleceu, eu não tinha mais ânimo para viver nem nada. Eu passava dias chorando, dias cortando meus pulsos, só que eu não contava pra minha mãe, porque eu tinha medo dela me xingar, dela achar que era frescura, que era para chamar atenção. Então eu guardava tudo pra mim. Muitas pessoas vieram me atacar, me xingando de tudo quanto é nome. E eu me importo muito com a opinião das pessoas. E nesse dia eu me importei demais. E eu tinha um grupo de amigas. Eu mandei nesse grupo que eu não aguentava mais minha vida, que eu ia me matar. Borderline é quando eu, por exemplo, uma pessoa fala pra mim: olha, você tem 3 dias pra você fazer isso. Eu faço em 1 segundo. Eu costumo dizer que é a pessoa ir do céu ao inferno em questão de segundos. Pelo menos comigo é assim. É questão de segundos, eu vou do céu ao inferno, posso estar agora super feliz e daqui a alguns minutos o meu mundo cair totalmente. Borderline é um transtorno que deixa a gente muito instável nos sentimentos. Uma hora a gente está no pico de alegria, outra hora a gente está no pico da tristeza. É uma oscilação assim, muito rápida de sentimentos. Basicamente você sente todas as coisas ao mesmo tempo, ao extremo. Tudo ao extremo. Se você tá feliz, você fica feliz ao extremo. Se você tá triste, você fica muito triste. E deixa você muito impulsivo. Então, tipo assim, quando eu chegava a me cortar, eu nem pensava nas pessoas, eu não pensava nas consequências, que ia doer. Eu só queria me cortar naquela hora pra tirar tudo que eu sentia. Que a única que ficou do meu lado foi minha avó. Ela sempre ficou do meu lado. Só que aí a minha mãe, ela começou a falar que era frescura. O projeto foi através do convite da Anne. Algumas pessoas já tinham me falado, que sabiam que eu passava por isso, já tinham me falado sobre o projeto, mas eu descobri mesmo, eu conheci o projeto através do convite da Anne. A entrada no projeto foi tipo um ânimo pra minha vida, porque lá eu podia contar todas as coisas que aconteciam comigo e eu não ia ser julgada. Porque se eu contasse para as outras pessoas, eu ia ser julgada, ia falar que era frescura, que era para me chamar atenção e que era falta de Deus. E eu odiava escutar essas coisas, porque quando você passa por isso, a coisa que você menos quer é chamar a atenção do povo. Você quer só ficar sozinha na sua, sentindo sua dor, sem incomodar ninguém. E aí foi quando o projeto apareceu, assim, me ajudava bastante, porque tinha só pessoas lá que passavam pela mesma coisa que eu passava. Tudo que eu falava lá, elas iam entender, porque elas estavam passando pela mesma coisa, tinham a mesma coisa. Tudo começou pelo projeto quando a Anne perguntou pra mim se eu queria participar dele. Aí eu disse que sim, e foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Conhecer histórias de pessoas que também passavam por isso e de saber que não só eu passava por isso, mas que tem outras pessoas também que
têm problemas, que passam por isso. E para mim o ponto mais importante é conhecer pessoas e saber que no mundo, por mais que a gente faça isso, no mundo a gente tem pelo menos uma pessoa que a gente pode contar. A gente pode contar, nem se for com uma pessoa, mas a gente vai ter uma pessoa ali para te ajudar. Você não tem que guardar pra você, porque guardar pra você é muito pior. Você tem que contar pra alguém da sua família ou procurar um psicólogo, porque por mais que as pessoas achem que psicólogo é coisa de louco, não é, ajuda muito. Ajuda você a ter mais motivo pra viver, controlar seus problemas, que por mais pequenos que sejam, faz mal. Quando a gente tinha uma recaída ou quando a gente tinha vontade de se cortar, uma ajudava a outra. A Anne mesmo, ela passava várias técnicas, vários exercícios pra gente fazer, pra gente não se cortar, não fazer nada que prejudique a nós mesmos. Depois do projeto, eu acho que eu melhorei muito. Eu aprendi a ser forte, para não desistirem. Porque uma hora tudo passa. Que nenhum sofrimento, nenhuma dor é eterna. O projeto me deu motivação para viver, porque eu conheci pessoas que passavam pelo que eu passei e eu podia contar com elas para tudo na minha vida. É uma coisa que, querendo ou não, me ajudou muito. Várias vezes assim que eu pensava em me cortar e fazer alguma coisa que me prejudicasse, eu lembrava das meninas e eu voltava atrás. Se você realmente quer se libertar daquilo, realmente você quer ser curado, você vai conseguir. Você só tem que procurar pessoas certas para te ajudar. Se não tivesse existido o projeto, talvez eu nem estaria mais aqui agora. Olá, meu nome é Ana Paula e eu sou idealizadora do Projeto Âncora. É um projeto onde é um grupo de incentivo à vida e prevenção do suicídio. Nós sabemos que hoje a questão do suicídio e saúde mental, isso se faz parte da rede pública. Mas nós sabemos que hoje a maioria dessas famílias não tem esse amparo e esse apoio emocional. E foi por conta disso que esse projeto foi dado início. Esse nome, Projeto Âncora, ele tem muito a ver com a âncora mesmo. O objeto da âncora, ela pode se fixar no melhor lugar aonde ela realmente consegue encontrar segurança e bem-estar. Então, foi com esse intuito que o nome âncora veio muito disso, de que talvez essas pessoas não têm realmente nenhum espaço para poder colocar a sua dor para fora, né? De um lugar de escuta, um lugar realmente de amparo, e por conta disso, âncora é que ali era um espaço onde elas poderiam se fixar por algum momento. No início de 2018, eu senti a necessidade de iniciar um projeto a partir de alguns atendimentos que eram realizados com algumas jovens e através de um relato de uma mãe desesperada para mim, falando para mim a necessidade que essa adolescente tinha de amparo. A gente percebia um desespero dessa mãe, muito angustiada, e ela não sabia exatamente o que fazer. Ela falava que a filha dela não tinha o que fazer, não tinha onde ela buscasse ajuda, e foi aí que tudo deu início ao projeto. O projeto veio realmente de uma ideia do meu coração mesmo, de juntar jovens que tinham a mesma dificuldade, que tinham ali, de alguma certa forma, algo parecido, vivências ali muito parecidas, para que elas pudessem compartilhar e tivessem um lugar de apoio. O projeto conta com várias jovens, geralmente a partir de 10, 11 anos, aí na fase da adolescência, que é uma fase onde eles apresentam várias dificuldades do seu dia a dia, vários momentos de frustração e também de muita angústia. Como funciona? Lá dentro do projeto nós realizamos várias atividades, elas eram internas e externas. E nessas atividades nós conseguimos propor várias coisas, não só instilar a esperança nessas jovens, mas também fazer com que o sentido delas aumentassem, o sentido de viver mesmo, e também que elas conseguissem ter mais o sentimento de utilidade, o sentimento também de que existe um lado prazeroso da vida. A vida tem algo bom sim, e o projeto ele queria trazer um pouquinho mais esse momento para elas, onde também a gente tinha um momento de cartas de pessoas desconhecidas e pessoas conhecidas, nas quais elas não sabiam quem era, mas a gente tinha todo um trabalho por trás, né, nos bastidores, onde a gente procurava por pessoas que tinham contato ou já tiveram contato, trazendo às vezes através de fotos, através de relatos, de memórias, para que elas pudessem reviver momentos muito bons também na vida delas, né? Além disso, nós também trabalhamos com várias intervenções, com técnicas também para trabalhar a questão da mutilação, que era algo muito frequente na vida dessas jovens, e também
né, trabalhando métodos aí de contrato de vida, fazendo com que elas consigam ter amparo e essa ajuda, né, independente do horário onde elas poderiam ter uma crise, por exemplo. Então, independente delas terem uma crise ou não, a gente tinha esse amparo uma com as outras, esse cuidado mesmo, de que às vezes se uma não estava presente, tinha outra ali que poderia realmente também dar esse amparo. Então, é um grupo de apoio onde formamos um elo. Trabalhamos também a aquisição de algumas habilidades, a tolerância à crise e mal-estar. Então, a gente trabalhou em vários aspectos aí com essas jovens para que elas pudessem também ter mais recursos. Então, a gente articulava de várias formas para que elas pudessem conseguir ter mais força e enfrentar o mundo lá fora, que muitas vezes é cruel, que às vezes eles não têm esse amparo, não têm esse cuidado, muito menos um espaço de escuta ativa, que era um dos principais pontos ali nosso. Toda semana elas tinham sim esse momento de parar, ver qual que era a dificuldade que elas tiveram e o que ela poderia fazer de diferente. Então a gente trabalhava muitas estratégias de resolução de conflitos. O projeto hoje, ele tem o intuito de ter um início, meio e fim, a fim de que nós pudemos aí também ter uma rotatividade e assim que a gente pode dar mais oportunidades para outras famílias também, que esperam talvez por muito tempo por um apoio emocional, então assim a gente consegue também ajudar mais pessoas. O projeto hoje, ele é sem fins lucrativos. Então, isso mostra que ele é totalmente voluntário, tanto para a pessoa que nos procura para realmente os atendimentos, quanto as pessoas também que se doam com o seu tempo, com às vezes sua habilidade. Sendo assim, temos vários amigos parceiros que eles utilizam das suas habilidades, eles utilizam às vezes do seu próprio trabalho para colaborar, para contribuir de alguma forma, trazendo um momento ali de bem-estar para essas meninas, podendo mostrar para elas a proporção de algo muito positivo. Então, a gente já contribuiu muito com, às vezes, fotógrafo, maquiadores, músicos, e a gente trabalha assim de uma maneira onde elas conseguem ter, às vezes, pequenos momentos como o dia de beleza, como às vezes outro ponto como um dia de fotos, e sendo assim, às vezes um dia de música, um dia de piquenique. O projeto já conseguiu ajudar 12 meninas e dentro disso todo o conjunto familiar. Além disso, nós temos muito o que fazer ainda por essas adolescentes, que é uma fase muito crítica, então nós precisamos sim dar todo esse amparo emocional para elas. E para isso, nós contamos também com a sua ajuda. Você que quer participar, você também que gostaria de fazer parte, de vestir a camisa mesmo, não só no mês de Setembro Amarelo, que é o mês que a gente realmente trabalha a prevenção do suicídio, mas durante o ano todo nós fazemos um trabalho gigantesco. Hoje temos várias ideias também para ser incrementado no projeto e para isso nós pedimos a sua colaboração. Hoje nós precisamos realmente de um espaço para que nós pudéssemos comportar mais meninas, onde nós pudéssemos aí também utilizar talvez outros meios e recursos de comunicação para utilizar não só com as adolescentes, como por exemplo em filmes e trabalhar com música, mas também para fazer reuniões pontuais também, workshops com as famílias, que é uma intenção do projeto, trazer mais perto a família também dessas adolescentes, porque muitos não sabem como lidar, não sabem realmente como manejar uma crise e não sabem como contribuir. Então talvez o apoio e trazer essa família mais perto, isso também faz parte de toda uma continuação, porque aqui com a gente elas participam por um período, mas lá com as famílias isso é diariamente, então a gente precisa trazer eles mais para perto. Então seja um amigo do projeto, apoie realmente essa causa. Seja você um colaborador, um contribuidor, hoje nós não temos nenhuma exigência, realmente só um coração disposto a ajudar. A finalidade do projeto hoje é instruir, é guiar, é motivar essas jovens a dar continuidade. A gente está oferecendo para ela um reticências, seriam 3 pontinhos para ela dar continuidade e não desistir de viver. Por mais que é muito difícil hoje se manter no mundo e a gente enfrenta muitas coisas, mas a gente precisa mostrar que elas são capazes de lidar com isso. Esses relatos, muitas vezes, eles são trazidos para a gente como a primeira vez que eles falam sobre isso. Então, por isso que se torna um assunto tão difícil de ser comentado. Porque muitas vezes isso acontece talvez dentro de casa e muitas vezes não é percebido ou não é validado, o que é pior. É trazido sempre como uma questão de drama, como uma questão de frescura, como uma questão de que talvez isso é falta de Deus ou algo do tipo, mas nós sabemos que isso tem muito a ver com patologias, isso tem muito a ver com o estado emocional e hoje, da mesma forma que o corpo adoece, a nossa mente também pode adoecer.